Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste quarto trimestre de 2022, a lição dos adultos, que está trabalhando tematicamente dentro do livro do profeta Ezequiel. Nós estamos estudando como pano de fundo a escatologia bíblica. E o tema do nosso trimestre trata da justiça divina. Nos estudos que nós estamos fazendo, estamos percebendo que no final, quando terminar o conteúdo escatológico, a justiça divina vai acontecer, especialmente no juízo final. Então, este é o nosso tema, e o subtema do trimestre fala da preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Pois bem, estamos diante da lição de número 11, que traz uma temática para a semana. A temática da semana é a visão do templo e o milênio. A visão do templo e o milênio. Nós vamos falar do templo do milênio. Domingo que vem, domingo próximo, falaremos do templo que será erigido durante o milênio. Mas durante a semana, para nós compreendermos o templo do milênio, nós estamos passando pelo tabernáculo, pelo templo feito por Salomão, pelo templo feito por Zorobabel, pela ampliação feita por Herodes. Nós vamos comentar sobre a mesquita de Omar, que existe hoje no templo, no local do templo que foi reedificado por Herodes. Todos são no mesmo local, né? Vamos falar sobre o templo da grande tribulação, que não há maiores detalhes sobre ele, mas ele existirá, pois Jesus foi quem falou. E vamos falar sobre o templo do milênio, que é o nosso foco. A nossa leitura hoje, na quarta-feira, está focada no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 43. Para você compreender o assunto de domingo, você deve ler do capítulo 40 ao capítulo 48. É uma sequência junta. Tudo isso aí deve estar junto, correto? Mas, especificamente do templo, nós vamos ler no capítulo 43, no versículo de número 12, e a epígrafe diz: santidade é a lei do novo templo. Santidade é a lei do novo templo. Eu chamo a atenção tua para te dizer que este é o terceiro vídeo da semana. Nós já fizemos 2 para trás, temos mais 3 para fazer, querendo Deus, dos dias subsequentes até o sábado, e este é o nosso terceiro. Então você deve assistir este, deve assistir os anteriores, os posteriores, porque todos completam uma ideia. O irmão Daniel Anjos, que hoje está completando aniversário, Daniel é um grande amigo, hoje faz aniversário, eu quero deixar registrado aqui os meus parabéns ao Daniel, dizendo que Deus o abençoe ricamente. Eu tenho orado pela vida do Daniel e sei o quanto ele é um jovem abençoado por Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. O irmão Daniel tem que colocar todos na mesma capa e nós não vamos desprestigiar o serviço do nosso irmão, né? Nós vamos aproveitar isso e vamos assistir os demais vídeos, tá bom? Aproveito para te convidar para se inscrever no nosso canal. Se inscreva, compartilhe, curta, comente. Fique conosco. Vamos então à nossa leitura, que eu farei hoje na Bíblia de Estudo Pentecostal da CPAD, na versão tradução Revista Almeida e corrigida. Esta Bíblia aqui, ó, tá com essa partezinha soltando aqui, eu faço questão de não reformar. Esta Bíblia aqui aconteceu um milagre com ela. Eu deixei esta Bíblia sobre o teto do meu carro no ano de 1999 e entrei correndo para dentro de casa que ia chover, esqueci, fui fechar o portão, botei a Bíblia em cima do carro, fui fechar o portão, voltei para pegar a Bíblia, tinha chegado do culto e passei direto para casa. Passou a noite chovendo. Aí quando foi pela manhã eu lembrei da Bíblia, saí correndo. Quando cheguei lá, esta Bíblia aqui estava com a parte de cima enxuta e com a parte de baixo molhada, que a parte de baixo estava em cima do carro, não entendi. Ela estava enxuta e a parte de baixo molhada. E eu utilizo ela, não molhou nenhuma folha, não estragou nada. Aí com o passar do tempo, pelo uso, ela estragou isso aqui, mas eu deixo que é para ficar para memória. Eu zelo esta Bíblia aqui com muito carinho, não quero fazer a reforma dela não, porque toda vez que eu pego nela, eu lembro deste ocorrido. Assim também acontecia no Antigo Testamento. O pessoal sempre tinha ali algo para trazer à memória as coisas que já haviam acontecido. Pois bem, vamos ler em Ezequiel capítulo 43, versículo de número 12. Acompanhe comigo a leitura deste versículo de número 12, que diz assim: esta é a lei da casa. Desde o versículo
1º do capítulo 43, que está se falando sobre a lei da casa, que diz, a restauração do templo, o altar e dos holocaustos, certo? Não, o altar dos holocaustos. Aí no versículo 12 diz assim, esta é a lei da casa, sobre o cume do monte. Este templo, primeira informação que nós temos aqui a respeito, é que este templo será edificado sobre o cume do monte. Ele vai ficar num local bem alto. Vai ter um monte no milênio e lá em cima vai ficar o templo. Aí, esta é a lei da casa, sobre o cume do monte. Todo o seu contorno em redor será santíssimo. Será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. Veja, vamos lá, vamos compreender. Quando Moisés construiu o tabernáculo, o povo trouxe as ofertas e Moisés construiu o tabernáculo foi composto de 3 locais específicos. O átrio, onde ficavam ali os levitas auxiliando no serviço do sacerdócio. Os sacerdotes ali ofereciam os sacrifícios, imolavam os cordeiros, sacrificavam, queimavam eles no altar do holocausto. E lá tinha uma bacia, também do lado de fora, onde os sacerdotes se lavavam para poder entrar no lugar santo, átrio e o lugar santo. Quando entravam no lugar santo, passava a primeira cortina e entrava no lugar santo, lá dentro tinha a mesa dos pães da proposição, tinha a menorá, o candelabro, o candeeiro, e logo mais à frente tinha o altar do incenso. Então lá fora ficava o altar do holocausto, a bacia do lavatório, aí quando entrava tinha a mesa dos pães da proposição, que só quem podia comer deles era o sacerdote. Nós temos na Bíblia que Davi comeu desses pães, né? Em outra ocasião a gente explica este detalhe. E do lado esquerdo estava a menorá, logo mais à frente, que é o candeeiro, que continha o fogo que veio do céu e não podia apagar. Aquele fogo que o Senhor não aceitava, fogo estranho. Nós já comentamos sobre ele essa semana. Não podia apagar este fogo. E logo à frente estava o altar do incenso, onde o sacerdote pegava do que estava ali, colocava no seu incensário e entrava no lugar santíssimo e enchia o local de fumaça. Inclusive tinha uma espécie de chaminé onde a fumaça saía e o povo de lá de fora acompanhava o que estava acontecendo pela fumaça. Explicando isso aí, este altar do incenso representa as nossas orações. Em outra ocasião nós falaremos sobre isso, senão perderemos o foco do nosso assunto. Aí tinha um véu, um segundo véu, o primeiro véu que entrava no lugar santo. O segundo véu, que era mais grosso, que era mais resistente, que foi mais bem preparado, etc., separava o lugar santo do lugar santíssimo. Este é aquele véu que lá em Mateus 27, depois do versículo 50, me parece que o 51, rasgou-se em dor de alto a baixo. Nós temos aí um vídeo que fala sobre este véu. Quando entrava-se no lugar santíssimo, lá dentro estava a Arca da Aliança, que dentro tinha a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei, que foram entregues a Moisés. Nós estamos no tabernáculo. E sobre a Arca da Aliança tinha a tampa, que é chamada de propiciatório, que tinham 2 querubins fundidos ali, e os querubins ficavam sobre a arca e sobre a tampa, e as suas asas se tocavam assim por cima. A arca ficava aqui embaixo e se tocava aqui por cima as asas deles. Pois bem, o que eu chamo a atenção aqui é que santíssimo era só esse local, só esse quadrado, só esse espaço. Aí veio o Templo de Salomão. Lembrando que quando houve, nós já lemos aí na segunda-feira, com base em Êxodo 40, 34, versículo 34 e 35, quando houve a inauguração do tabernáculo, Deus se fez presente, a sua Shekinah estava presente, a sua glória, Moisés não podia entrar, de tanta que era a glória. Quando houve a inauguração do Templo de Salomão, que é o primeiro templo, o pessoal sai do tabernáculo e fica no templo que é físico, que é fixo, melhor dizendo, com base em 2 Crônicas 7, 1 e 2, a glória de Deus desce mais uma vez, mas permanece também somente um lugar santíssimo, que é o lugar, essa terceira divisão, átrio, santo e lugar santíssimo. Porém, quando nós lemos agora em Ezequiel 43, nós temos uma informação no versículo 12 que é deixada pelo profeta, que Deus deu ao profeta. E, voltando a ler para você lembrar, diz assim: esta é a lei da casa,
sobre o cume do monte. Todo o seu contorno em redor será santíssimo. O monte vai ser santo. O monte do milênio vai ser santíssimo. Quem subir o monte para oferecer sacrifícios a Deus durante o período do milênio, neste novo templo que será erigido, vai estar subindo num lugar santíssimo. Vai estar chegando desde o sopé do monte até lá em cima, num lugar santíssimo. E no lugar santíssimo, diga-se de passagem, não aceita-se nenhum tipo de pecado. Os próprios sacerdotes, antes de entrarem no lugar santíssimo, antes de oferecerem o sacrifício, antes de movimentarem o altar do incenso, eles precisavam fazer uma purificação por si. Pedir perdão pelos seus pecados, precisar se purificar, se lavar para depois entrar. Eles tinham que pedir perdão, se lavar, purificar, oferecer sacrifício, mudar de roupa para poder entrar. Tem até uma conversa que é confirmada ou não, que as roupas deles tinham os sinozinhos. Os sinos é verdade. Os sinos tinham mesmo, que era para que o movimento da roupa dele fosse percebido por quem estava lá fora. Mas que eles entravam com a corda na cintura. Não é bem verdade, não está bem confirmado. Que eles tinham um cinto na cintura, é verdade, isso aí é fato. Mas um cinto normal, não era algo muito grande. Porém, alguns dizem que tem uma corda, porque se ele caísse lá dentro, aí puxava de volta. Observe que saindo do tabernáculo e do templo de Salomão, nós vamos ao templo de Zorobabel. E no templo de Zorobabel nós não encontramos a mesma Shekinah, a mesma glória na reinauguração do templo, ou até na rededicação do templo que aconteceu no período interbíblico pelos Macabeus. Pois Antíoco IV, o que se julgava Epifânio, ou Antíoco Epifânio, ele profanou o templo, sacrificando nele uma porca, deixando o templo imundo. E os Macabeus, depois de 1400 eu esqueci agora, está em Daniel 7,14. Daniel 7,14, você pode ler aí. Então, no período que teve ali, de dias e noites, foi feita a rededicação do templo, que inclusive Jesus participou da festa da dedicação do templo. Mas não houve a Shekinah novamente. Aí Herodes fez então uma ampliação do templo feito por Zorobabel. Mas não houve aquela Shekinah. Apesar de ter sido dito que a glória da segunda casa, ou a glória desta casa, será maior do que a da primeira. Aí nós temos uma interpretação. A glória desta casa, ou desta segunda casa, eu não lembro agora se o texto diz segunda casa ou desta casa. Eu vou verificar e trago para vocês. Seria o templo de Herodes, o templo de Zorobabel que foi ampliado por Herodes? Alguns dizem que sim. Por quê? Porque na primeira casa só foi a Shekinah. Na segunda casa, o próprio Deus entrou no santuário, que é o Senhor Jesus. Então a glória da segunda casa seria maior que a da primeira. Mas se nós não tivermos a glória da segunda casa escrito, mas tivermos a glória desta casa, nós estamos falando do templo aqui de Ezequiel, o templo milenar, porque Jesus vai reinar sentado justamente lá, fisicamente, neste templo. O templo vai ser um dos locais onde ele, que é Deus, vai receber adoração. Aí sim, a glória da segunda casa, ou desta casa, será maior que a da primeira, porque ele estará lá. E o lugar que era santo, que era um localzinho desse tamanho, vai ampliar e é como se a glória descesse sobre o monte. Quem pisar o pé no monte para subir para oferecer um sacrifício terá que estar santificado. Aí você deve me perguntar, mas no milênio, irmão Cláudio Honor, no milênio vai ter pecado? Vai, no milênio vai ter pecado, no milênio vai ter tudo que você imaginar. Vai ter procriação, vai ter tudo. Eles simplesmente não aprenderão mais a guerra e será um período de plena paz que o Senhor prometeu lá atrás aos patriarcas. É um período que o Senhor prometeu para Israel. Israel vai ser a nação proeminente no milênio. Mas nós estudamos aí na semana passada, na semana anterior, quando nós falamos de Gog e Magog, até mesmo na semana passada, quando falamos da restauração espiritual, nacional e espiritual, que no milênio terão pessoas que não lembrarão de Deus, não saberão que Ele é Deus. Por quê? Porque nasceu no milênio. Não terá todo um histórico, as pessoas vão falar, mas ele mesmo não vai crer. Aí na batalha de Gog e Magog é que essas pessoas vão se converter e assim por diante. Elas vão saber que o Senhor é Deus. Então no milênio sim, vai ter sacrifício, vai ter
tudo, inclusive o milênio vai ser para mostrar que Deus é bom e que a maldade está no coração dos homens e são os homens, mesmo tendo ricas oportunidades, os homens ainda pecam. Legal? Então, nós vamos, domingo, estudar sobre este templo do milênio, entendendo que o monte onde ele está agora é santíssimo e não somente o lugar santíssimo na terceira repartição que tinha no templo do Antigo Testamento. Legal? Fique conosco e amanhã, querendo Deus, nós falaremos sobre a glória de Javé simboliza a presença de Deus. Vamos deixar para amanhã, deixar você com curiosidade e aproveitar para dizer, se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta, comente, manda aí para alguém. Vamos abençoar alguém com esta palavra e vamos nos preparar para a escola dominical, porque conforme diz o nosso subtema, é a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E se você quer saber quais são esses últimos dias, eu te digo rapidinho. Se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de 1 a 3, 1, 2 e 3, estes são os últimos dias. O capítulo 4 de Apocalipse já é posterior ao arrebatamento da igreja. Lá você vai encontrar coisas que são, 1, 2 e 3, e coisas que breve hão de acontecer, do 4 até o 22. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e não esquece de se inscrever no nosso canal não, tá bom? Até mais.